O meu tema, meus irmãos, que eu vou falar nessas duas fases, é permanecer em mim, dentro do tema que me foi dado, independência e morte. Eu estou esperando apenas ser projetado ali na tela, permanecer em mim, independência e morte, e eu vou partir do texto de João, capítulo 15, que eu creio que foi de onde partiu a ideia do tema, e eu quero ler com vocês, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo. Evangelho de João, capítulo 15, e grande parte de nossa exposição vai se basear em João, e de um modo especialíssimo no capítulo 15 do Evangelho de João. Nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém. Em nossa introdução, eu chamo a atenção para um fato de que um desejo natural do ser humano sempre foi a autonomia.
Isso é muito comum. Você observa isso na história da humanidade e observa isso na história do indivíduo. As crianças querem ser autônomas. Eu observo aquelas crianças, quando começam a andar com a firmeza gelatinosa em suas pernas, já querem andar sozinhas. E o pai quer segurar, a mãe quer segurar, mas eles querem andar sozinhos. Eles querem comer o que querem, eles querem se vestir como querem, porque a ideia é de que eles querem tomar suas decisões. E na história do homem sempre foi assim. O homem, ele procura pensar por si só e desde a criação ele tenta pensar sem Deus. E este é o caminho que ele julga para a sua autorrealização. Mas na realidade, pela criação de Deus, como Deus fez o homem, essa é uma distorção da natureza humana. Aquilo que parece ser um caminho da realização, da completude, na realidade gera uma distorção, a perda do sentido de imagem e semelhança de Deus. E o que nós podemos observar biblicamente é que após a queda do homem, isto se acentuou. Adão e Eva desejaram, por exemplo, a autonomia. Eles desejavam ter um conhecimento independente, não um conhecimento que proviesse de Deus, mas eles queriam pensar por conta própria, eles queriam ser conhecedores do bem e do mal, eles queriam ser totalmente autossuficientes. Satanás, então, que tenta rivalizar com Deus, apresenta uma visão diferente, uma cosmovisão concorrente. Um ponto de referência que não é mais Deus, mas o homem. E o homem engoliu isso. Engoliu porque o homem queria isso. Eu saio do centro sendo Deus para o centro ser o homem. E quando algo fala ao nosso coração de perto, eu simplesmente diminuo ou elimino o senso crítico. Quando uma palavra vem ao encontro do que eu desejo, eu não exercito o meu senso crítico. E o meu senso crítico, ele é mais sensato quando algo entra em conflito com o que eu desejo. Isso é uma coisa muito natural. Como o homem já desejava isso mesmo, então parece que a palavra de Satanás veio a favorecer o seu desejo. Porque o desejo de independência os leva a aceitar qualquer aceno em detrimento da fé em Deus. O homem quer pensar longe de Deus. Ele quer ser o senhor do seu pensamento, o senhor do seu destino. E assim a história caminhou. Dando um salto histórico, quando chegamos nos séculos XIV, XV e XVI, de modo especial, de nossa era, encontramos um período chamado de Renascimento e o homem se torna o padrão de medida para si mesmo. Quando o homem se torna o padrão de medida ou de avaliação, significa que ele não aceita nada fora de si. Se você quiser avaliar uma realidade partindo da Bíblia, por exemplo, ou da tradição, isso não vale, porque o que vale é o que o homem pensa naquela época. Daí o princípio de que o homem é a medida, o homem é o padrão de todas as coisas. E assim, o homem no pensamento moderno, na ciência moderna, avança com esse conceito até que chegamos ao maior deles, um homem chamado Immanuel Kant, criado dentro de uma igreja, de uma tradição luterana, uma tradição luterana, pietista, e este homem diz que agora nós chegamos a uma maioridade. E maioridade para ele significava que o homem não está preso mais a nenhum tipo de tradição. O homem agora pensa por si só. Ele é o juiz de si mesmo. Então, dentro dessa linha de maioridade, eu não preciso de nada fora de mim mesmo. E isso levado às últimas consequências, nós vamos chegar a um outro filósofo, filho de pastor, também luterano, chamado Nietzsche. E Nietzsche chega à última consequência: Deus está morto. E por que Deus está morto? É porque eu não preciso mais de Deus. A ideia é muito simples. Aquilo que eu não consigo explicar historicamente, sempre foi assim, eu apelo para Deus. O que eu não consigo explicar, eu atribuo a fé, a Deus, a milagre. E conforme eu vou explicando as coisas, eu vou diminuindo o espaço para Deus. E agora, quando eu chego um momento que eu creio que eu posso explicar todas as coisas, eu não preciso mais de Deus, eu posso conduzir Deus a uma linha do horizonte e dizer: ó, muito obrigado, Deus, valeu, você foi uma muleta legal, mas eu não preciso mais de ti. Deus, então, está morto. E quem morreu foi Nietzsche, louco, em 1900. E agora eu ingresso, então, na questão bíblica da loucura do homem sem Deus. A realidade
comum a todos os homens. E a palavra de Deus vai mostrar que a realidade comum é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu vou mostrar vários textos bíblicos. Meus slides vão ser quase todos eles transcrição de textos para que nós possamos ganhar tempo. Então, a realidade comum, indesejada muitas vezes, inconsciente, mas uma realidade. Todos pecaram. E Paulo repete, portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os homens não receberam o pecado passivamente, eles receberam ativamente, porque todos pecaram. Eu apenas não recebi, eu fui um agente ativo do pecado. E o pecado, então, se torna o senhor de nós. O homem recebe o pecado, pratica o pecado e o pecado passa a ser o Senhor. Paulo vai nos mostrar, então, aliás, eu coloquei errado Romanos aqui, é João 8,34, vai nos mostrar Jesus Cristo replicando. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então corrijam, não é Romanos 8,34, é João 8,34. Quem comete pecado é escravo do pecado. Vejam, então, a lógica. Todos pecaram. Se todos pecaram e o pecado nos leva à escravidão, logo todos estão escravizados pelo pecado. E a morte, então, se torna uma conquista, mas uma conquista indesejada. Porque o homem, ele recebe a morte como um salário. E a Bíblia é muito sábia em colocar isso. É algo pelo qual o homem trabalhou. A salvação é por graça, eu vou mostrar depois, mas a morte é algo que o homem faz jus. Eu anseio por chegar amanhã é o dia do meu pagamento. Eu trabalhei por isso e vou receber um pagamento justamente. E essa é a ideia da morte. O homem trabalhou pela morte espiritual. E Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso, por enquanto, não me interessa. Me interessa agora que o salário do pecado é a morte. Daí eu chamar de a morte como uma conquista indesejada. Mas eu conquistei isso pelo meu próprio trabalho. E o homem pode ser parabenizado. Olha, você conquistou a morte. Eu posso querer deixá-la de lado, mas você trabalhou para isso. Você está de parabéns. A morte é sua, é de mais ninguém. Você a conquistou pelo seu trabalho. Que trabalho foi? Pelo seu pecado. Você herdou e você continuou pecando. E Paulo diz mais uma vez, ele vos deu vida, estando vós mortos. A condição do homem é esta, longe de Deus. O homem está morto. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar também uma nova realidade em Cristo, que Deus, por graça, dá início, lá em Gênesis, ao processo histórico de salvação. Reparem que eu falo do processo histórico, porque a salvação do homem já fora determinada na eternidade. Porque Deus não prevê coisa nenhuma, porque Deus vê. Nós é que podemos prever. Deus, ele sabe. Deus não pré-conhece, Deus conhece todas as coisas. E a queda já fazia parte do plano de Deus, e como também a salvação do Cordeiro, que já foi morto antes da fundação do mundo, envolve a salvação do seu povo. Mas agora, o desenvolvimento histórico do plano eterno de Deus, nós vemos em Gênesis. E Jesus Cristo, então, ele é o clímax do cumprimento da aliança já havida em Gênesis, após a queda. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Satanás será esmagado, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a história descrita nas Escrituras é a história da aliança de Deus que vai se cumprindo, culminando em Jesus Cristo, que vai levar adiante o cumprimento do pacto da graça, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos herdeiros. Em João 3,16 nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 faz eco a Gênesis 3,15. Ali nós temos o princípio do Evangelho, ou como é chamado por muitos teólogos de proto-evangelho. Aqui nós temos o coração do Evangelho, é a história que se desenvolve. E Gálatas diz assim, Paulo diz assim,
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Observem, Deus cumprindo, como diz o hino, os seus intentos no decorrer dos anos, Deus fazendo a sua obra, Deus concretizando o seu propósito. Em Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E outra vez, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca a graça é separada de Jesus Cristo. A graça nunca é uma teoria, a graça nunca é barata, a graça nunca é uma abstração. A graça, ela sempre é personificada em Cristo Jesus. O amor de Deus encontra uma personificação em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a grande expressão pessoal do amor. Jesus Cristo é a grande expressão personificada da graça de Deus. E agora nós encontramos a reconciliação e vida. E voltemos a Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A condição do homem era de morto. O morto não pode fazer nada, ele não reage, ele está inerte, ele está inerme, e a situação dele é de putrefação. Um drama que algumas famílias enfrentam quando os parentes moram longe, se enterra logo, não enterra, e faz um tratamento do corpo mais difícil possível para ver se algum parente pode vir ou não. Esses dias o porteiro do seminário, o pai dele morreu, e a angústia, se ele podia ir lá na Bahia, lá na Paulo Afonso, e a distância, dinheiro, de ônibus não daria, avião caríssimo. Como é que compra uma passagem de avião, que seria o salário dele, uma passagem de R$2.000 na última hora, e ele não vai. Mas se fosse, certamente teria que protelar, porque o morto está em putrefação. E na Bíblia nós vemos isso também. Jesus Cristo vai visitar Lázaro, que morria. Mas, Senhor, já faz 3 dias, o negócio aí está feio. Espiritualmente nós estamos mortos. Estamos no estado de putrefação também. Mas o Senhor vem e nos dá vida. É simples a Bíblia, né? Ele nos deu vida, pronto. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E ele continua no verso 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E um texto mais longo de Paulo, ele vem nos falar sobre a reconciliação e sobre a responsabilidade da igreja. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Aqui está a chave da vida cristã. Tudo começa aqui. Começa pela nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Sem essa reconciliação, não vai haver união com Cristo. Não vai haver a unidade cristã. Mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu agora, a igreja, o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas observem, essa reconciliação não é barata. É preciso que Jesus Cristo seja feita a justiça de Deus, porque essa reconciliação envolve o cumprimento da lei de Deus, as demandas da justiça, da santidade, da majestade absoluta de Deus. Continuemos aqui, então. Agora, de inimigos a filhos, tudo bem, mas de inimigos a filhos e herdeiros, gente, é muita coisa. Porque às vezes você espera um privilégio.
Você está com um carro, um conserto, você fundiu um motor, coisa boba, um motor de 8 cilindros, fundiu, bobagem. Você gastou aí 15 mil para consertar, besteira. E funde na garantia. E garantia sempre é conversa, né? Garantia igual na Paraguai, Sojô. Então, aí você agora está lá. Garantia, fala, garantia. E já liga para o sujeito já está com uma vontade. É claro que vocês nunca viram isso, são coisas hipotéticas. Então você já fala assim, gente, será que eu vou gastar aí nessa garantia? Ó, se me sair por uns 2 mil, eu estou satisfeito nessa garantia. Né? Então o sujeito te dá, fala assim, olha, está na garantia e para custear o seu desgaste emocional, moral, vou te dar um motor novo. Você não espera uma coisa dessa. Você esperava gastar 2 mil lá pela garantia meia boca. Motor novo, nessa conversa. Nós éramos inimigos. Ser perdoado já é uma coisa magnífica. Tornar-nos filhos, nós nem imaginávamos. Herdeiros. Né? Um genro se tornar herdeiro é demais. Então, gente, é muita coisa. A coisa aqui é muito mais séria, obviamente. Engraçado, só os homens que acham engraçado, né? Bom, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos mostrar aos poucos, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós estávamos separados, éramos inimigos, trabalhamos para morrer, nós trabalhamos para morrer, nós trabalhamos arduamente para ter a nossa morte. Éramos inimigos, agora nós somos filhos. Paulo vem e nos diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Novamente, mas se somos filhos, somos também herdeiros. A coisa é progressiva. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Há uma identificação com Cristo na morte e na ressurreição com o nosso Senhor. Isso nos leva agora ao estar e permanecer em Cristo. Privilégios que se iniciam. Todos os privilégios da vida cristã começam com a nossa união em Cristo. Se nós não formos unidos a Cristo, e essa união envolve a reconciliação, sem reconciliação não há união. Se nós não formos unidos a Cristo, nós teremos uma salvação que não salva. Eu estou aqui no meu bolso com 2 comprimidos de remédio, 2 comprimidos, Neusaldina. Essa Neus aqui ajuda às vezes. Eu estava com ameaça de dor de cabeça, falei, esse trânsito vai me dar dor de cabeça, mas eu estou com o estômago vazio, senti o cheiro ali, uma gordura requentada e tal, fiquei pensando ali no pastel, e eu falei, mas se eu tomar isso aqui vai afetar meu fígado, eu vou esperar o lanche, sempre tem um lanche covarde que vem acompanado e tal, então eu fiquei pensando e não tomei, eu não estou com dor de cabeça, graças a Deus, espero não ter azia depois. Bom, mas aí eu fiquei pensando, se eu tomar isso aqui antes, com o estômago vazio, eu vou passar mal. Eu não tomei, está aqui. Então esse remédio no meu bolso, ele não faz nada. Ele não tem efeito nenhum, só um barulho enjoado quando eu mexo no meu bolso. É um remédio que não funciona. Se nós não formos unidos a Cristo, as bênçãos que Cristo adquiriu para nós, elas não nos são comunicadas. Aí nós cantamos, cada momento me guia o Senhor. Não é isso? Nós cantamos, estamos unidos, com Cristo unidos na morte da cruz. Às vezes a gente canta coisa meio desligadão, né? É um hino seríssimo, cada momento nós estamos unidos com Cristo. Todos os privilégios da vida cristã começam com a nossa união com Cristo. O teólogo que mais escreveu sobre isso foi Calvino. Foi o que mais deu ênfase a isso. E vocês viram bastante sobre Calvino, pelo que parece ontem. Foi o que mais trabalhou esse assunto. Mas vamos continuar. Aqui nós temos a essência da vida cristã. Tudo que temos e somos está relacionado à nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo. E o Senhor, por graça, nos comunica as bênçãos que Ele tem para nós, para o seu povo. Nos diz Calvino, em primeiro lugar, devemos nos lembrar que a obra da redenção de Cristo de nada nos aproveita enquanto não estivermos unidos a Ele, enquanto Ele não estiver em nós.
É uma salvação que não salva. É uma salvação que não comunica nada. É por isso, meus irmãos, o que eu vou falar pode parecer assustador, mas é algo muito simples, é que nós não somos salvos apenas por Jesus Cristo. Nós somos salvos pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai com a sua obra não nos salva, o Filho com a sua obra não nos salva, nem o Espírito Santo com a sua obra não nos salva. A Trindade opera conjuntamente. O Pai nos chama, o Filho morre por nós e o Espírito aplica a obra. É claro que essa divisão é mais didática, que a Trindade ela opera conjuntamente. E é magnífico saber que a Trindade está comprometida com a salvação do seu povo. Nós estamos aqui porque a Trindade opera conjuntamente. Então, a Trindade ela está comprometida com a nossa salvação. O nosso Deus é trino, o Pai, Filho e o Espírito Santo. A Trindade opera conjuntamente para nos salvar, nos preservar. É necessário, então, que Cristo habite em nós para que compartilhe conosco o que ele recebeu do Pai. Por isso que é impossível falar de qualquer bênção da vida cristã sem que tenhamos em mente o fato de que estamos unidos a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós estamos ligados, como vamos ver daqui a pouco, à videira verdadeira. John Murray, um teólogo do século XX, ele enfatiza a união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina cristã. A meta de toda a vida cristã é a nossa total união com Cristo. Calvino, mais uma vez, nossa verdadeira plenitude e perfeição consiste em estarmos unidos no corpo de Cristo. Essa união, ela é vital, não é uma união apenas artificial. A nossa união com Cristo, ela é tão verdadeira, ela é tão forte, que a Bíblia usa várias figuras. O Senhor Jesus Cristo, ele também prega figuras, o apóstolo também prega, para poder se comunicar conosco. São figuras que enfatizam aspectos diferentes, mas todos esses aspectos para mostrar como é vital, como é real, como é concreta a relação nossa com o nosso Senhor. A Bíblia nos fala de videira e ramos, nos fala do fundamento e edifício, nos fala da cabeça e o corpo, que é um assunto que eu analisei há pouco tempo, pregando lá em São Bernardo. Marido e mulher, nos fala do casamento, são figuras que a palavra de Deus emprega. Todavia, todas estas figuras, todas estas metáforas, mesmo tomadas conjuntamente, não expressam a totalidade do significado, da relevância, da profundidade de nossa união com o Senhor. Esta união está relacionada com a eficácia e o poder da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos unidos no sofrimento e também na sua ressurreição. Jesus orou ao Pai para que a nossa união com a Trindade fosse como a dele com o Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Mas ele não ora por uma unidade distante, porque essa unidade que a seita romana ela enfatiza externamente, e nós protestantes entendemos que a união interna, ela começa pela nossa união com Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 1,9, que nós somos chamados à união com Cristo, à comunhão com Cristo. Conforme nós somos unidos a Cristo, nós vamos nos aproximando uns dos outros. Então, a unidade cristã só é possível unidos em Cristo. E é por isso que a igreja é desafiada a preservar a unidade do Espírito, porque é o Espírito quem nos atrai a Cristo. Mais uma vez, a Trindade participando. Jesus Cristo é a porta das ovelhas que conduz ao Pai, mas quem nos leva à porta é o Espírito Santo. Então, há uma unidade, mas sempre uma unidade em Cristo Jesus. Paulo, sintetizando esta unidade nossa com Cristo, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observem, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. É uma figura que ele está empregando, ele não está falando de anular personalidade, ele não quer dizer isso. Ele está falando que o Cristo, que já não está fisicamente conosco, mas está espiritualmente, ele está unido a mim. Nós estamos como igreja unidos com o nosso Senhor. E é por isso que a nossa união é ontológica ou essencial, é vital, é transformadora, é pessoal, é uma união espiritual. Hoje, pelo nosso tema, nós vamos nos deter nessa união com Cristo a partir do texto da videira. A videira verdadeira e os ramos. O Pai é o agricultor, Jesus a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Melhor aqui? Tudo bem. Obrigado. Então, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Essa figura do agricultor, eu fui tentado a usar também em Coríntios, mas não, porque lá a figura é outra. É uma figura cara a Paulo também, quando ele fala da igreja como campo. Mas como a analogia era outra, eu deixei. O Pai é o agricultor, é aquele que cuida da terra, que cuida da vinha. Mas vamos ver, o Pai é o agricultor, Jesus a videira verdadeira. E é muito importante isso. Ele não é uma videira que aparenta alguma coisa ou uma videira que fracassou. Ele é a videira verdadeira. E o Pai está comprometido com esta videira. É Deus mesmo, então, quem cuida da videira representada por seu Filho. Deus, então, é o grande unificador e purificador da igreja. Deus é quem une a igreja na videira. E, ao mesmo tempo, Deus ele está ocupado em purificar a igreja. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que pode ser muito doloroso, porém eficaz. Porque esse limpar para produzir fruto, mais, pode envolver a disciplina. Aquele que é cortado, que ele está nele, mas na realidade ele esteve talvez algum tempo, mas nunca esteve de fato. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas este que produz fruto, o Senhor propicia condições para que ele produza ainda mais. Há um refinamento. E muitas vezes nós passamos grandes provações espirituais, ou somos testados, nós não entendemos as circunstâncias, por que estamos vivendo isto, porque estamos enfrentando esta ou aquela situação, mas o Senhor sabe, Ele está muitas vezes nos purificando para que nós possamos produzir mais ainda. É o Senhor cuida de nós, gerando espaço para que possamos até respirar melhor espiritualmente, para que possamos crescer e nos desenvolver. Daí, o fato de que a nossa autonomia, ela é incapaz. Por que incapaz? Quem nunca teve um relacionamento vital com Cristo é cortado. Alguém pode aparentemente estar na videira, mas não está. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Diz no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. A gente chama isso, às vezes, de fé temporal. É aquele que, aparentemente, foi plantado numa boa terra, mas não resistiu às intempéries, os espinhos, não cresceu, e secou, e murchou. Então, esse, aparentemente, estava ali. Pode, quem sabe, até no primeiro momento, evidenciar grande fé, grande promessa, mas não estava, de fato, entranhado em Cristo. João, mais à frente, na minha perspectiva, fala de algo análogo, embora de uma forma aplicada à igreja. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram
para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Cuidado com esse texto, que as pessoas falam que quando alguém muda de igreja local, pega esse texto e aplica. Não é o caso. Não é o caso. Talvez eles saíram da igreja local porque eram de Cristo, né? Talvez. Aqui não é o caso. Aqui a ideia de João, porque eles deixaram o evangelho. Eles deixaram a fé cristã. E me parece que esse texto reflete aquilo que Jesus Cristo está falando sobre a videira. E sem Cristo, nós nada podemos fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somos totalmente incapazes, porque nós não temos vida em nós mesmos. Se você separar o galho da videira, ele seca, ele não tem vida. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Porque quando você separa o ramo, ele parece ser igual ao outro. Por pouco tempo, logo ele seca. Logo ele seca, porque ele não tem vida. A aparente vida dele era, na realidade, mantida pela videira. Mas há um senso de autonomia que, na realidade, não existe. A vitalidade geneticamente frutificante está na videira. E aí é um ponto importante. A vitalidade está na sua genética, mas tem que permanecer ali, na videira, em Jesus Cristo, que nos gerou espiritualmente. Mas por que isso? Como isso? A começar pelo fato. Nós fomos escolhidos por Deus. Pensem bem nisso. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedisdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então comece a perceber um fato, que a escolha divina já tem em si embutida a ideia de produzir fruto. Então Deus não nos escolhe para nos cortar. Porque o cortar é deixar de produzir fruto. Ele nos escolhe para nos alimentar, para que nós produzamos frutos. Nós caminhamos aqui no texto. Eu só li aqui os versos 15 e 16. Vamos caminhar. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vocês receberam vida, vocês foram reconciliados, vocês foram escolhidos por mim. Isso tudo por graça. A escolha não há mérito, é graça. Então não há lugar para vaidade. Eu pego um texto de apoio. Paulo fala aos Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, se alguém for escolhido por Deus e se acha mais poderoso, mais sábio, Paulo está falando, olha, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, aquelas que não são, para serem. Mas Deus escolheu por graça. Não há lugar para vaidade. E Tiago diz, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Observe a eliminação de total, esse não estou tocando inútil, porque começou mais tarde. Então tocasse antes. Tocasse antes. Faltam 4 minutos. Bom, então é o seguinte, observe, Deus escolhe por graça. Deus escolhe por graça. Então, se alguém acha que tem algum mérito em si, Paulo e Tiago mostram. E você vai observar em João, está repreendido. Então, é o seguinte, tá certo? Então, esta escolha que é por graça, é sempre uma escolha em Cristo. Aí é que está, nunca fora de Cristo. A obra de Cristo, ela esteve sempre envolvida
está sempre envolvida no ato eterno de Deus. Meu pai é agricultor, eu sou a videira. Vocês estão em mim, porque não há eleição fora de Cristo. Não há salvação fora da videira. Eu pego mais um texto de apoio. Assim como nos escolheu nele, esse é o último argumento, se não tocar a campainha. Então, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, esse nele é Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. A gente poderia dizer, a videira verdadeira é ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja que coisa magnífica, eleitos em Cristo, preservados em Cristo, reconciliados em Cristo Jesus. Depois eu falo sobre fomos limpos, regenerados pelo Espírito, mediante a palavra que permanece. Deus abençoe.